Ouvir um pouquinho, ver se já começou. Boa noite a todos. É um prazer receber a imprensa aqui dentro do nosso hospital. Hoje nós somos um hospital de grande porte. Nós somos um hospital que tem 523 leitos. Temos todas as acreditações brasileiras. Somos ONA 3, a maior acreditação nacional. Temos ISO 9001-2015. E hoje estamos preparados, temos condições para qualquer tipo de atendimento nas diversas áreas da medicina. Inclusive, somos credenciados em alta complexidade em transplante. Nós realizamos transplante de rins, de fígado, pâncreas e de córnea. Somos também credenciados em cirurgia cardíaca, em gravidez de alto risco, em cirurgia ortopédica de alta complexidade. E estamos preparados para receber qualquer tipo de paciente, inclusive aqueles que representam a nossa República, hoje o candidato a presidente, Jair Bolsonaro. E ele recebeu atendimento da nossa equipe médica, a equipe médica que foi capitaneada pelo Dr. Cícero, que é o chefe do departamento de cirurgia da Santa Casa, com a presença dos outros médicos, cirurgiões vasculares, cirurgiões gerais, que permitiram o atendimento rapidamente ao nosso paciente e acreditamos que haverá uma recuperação bastante boa em tempo bastante curto. Eu passarei a palavra ao Dr. Cícero, que ele vai explicar a cirurgia para vocês. Fala o sobrenome, Dr. Cícero, por favor. Pois não, boa noite a todos. Cícero Rena, sou o chefe do departamento de cirurgia da Santa Casa. A cirurgia foi executada por cirurgiões extremamente habilitados, capacitados, titulados do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, registrados no CRM como especialistas, todos dentro da capacidade da cirurgia vascular, da cirurgia geral. Eu gostaria de passar a palavra ao Luiz Henrique. Luiz Henrique, por favor. Acho que tem um microfone aí do seu lado, para explicar as lesões e a cirurgia que foi feita. Por favor, Luiz. Boa noite a todos. Luiz Henrique Borsato. Eu sou da equipe de cirurgia geral aqui do hospital. Vou tentar explicar de forma clara e sucinta para vocês as principais lesões que ocorreram no paciente e tentar resumir de forma sucinta o que foi feito na cirurgia. Ele foi vítima, então, de um traumatismo abdominal por arma branca, um trauma penetrante no abdômen, e ele deu entrada no hospital com sinais de choque. Ele foi submetido a uma cirurgia em caráter de urgência, onde a gente identificou uma volumosa hemorragia interna. Ele teve uma lesão de uma veia do abdômen. Essa hemorragia foi controlada com essa ligadura da veia e a hemorragia foi estancada. Além disso, ele apresentou outras lesões em órgãos intraabdominais. Ele teve 3 perfurações no intestino delgado, que foram tratadas com sutura primária. Nós demos pontos e fechamos essas perfurações intestinais. E ele apresentou uma lesão grave no intestino grosso, numa região chamada cólon transverso. Uma lesão transfixante grande, extensa, e havia uma contaminação de fezes no interior da cavidade abdominal. Então, nós optamos nessa lesão por não tratar com pontos, com rafia, como as demais do intestino delgado. Nós optamos por fazer uma ressecção desse segmento que estava lesado e confeccionamos uma colostomia no paciente. Então, colostomia, quando a gente coloca o intestino na parede abdominal, com uma bolsinha, onde temporariamente vão ser excretados ali os gases e as fezes. Nós optamos por fazer essa conduta dada a gravidade do paciente. E as lesões graves que ameaçavam eminentemente a vida, colocavam em risco a vida, elas foram identificadas e tratadas durante a cirurgia. O paciente agora está na unidade de terapia intensiva. É um quadro naturalmente grave pela magnitude do traumatismo, mas ele está estável no momento. Vou passar de novo a palavra para o Dr. Cícero. A equipe foi composta por cirurgiões gerais do trauma, cirurgiões vasculares. E vou passar para o Dr. Renato, o Dr. Cícero, e depois me coloco à disposição para as perguntas. Foram vários golpes, então?
então, para ter várias lesões? Não, foi uma lesão única, transfixante, mas foi uma lesão muito profunda. E os órgãos no abdômen, eles ficam sobrepostos, ficam um em cima de outro. Então, à medida que houve a penetração do objeto no abdômen, foram ocorrendo essas lesões. Foi uma lesão única. Vamos organizar e deixar aberto as perguntas. O doutor Cícero quer falar alguma coisa? Espera um minutinho. Complementando o que o doutor Luiz disse, a porta de entrada é uma só. As lesões internas que são várias. Então, entendeu? É isso. Doutor Glaucio, quer complementar? Meu nome é Glaucio Souza, sou cirurgião do hospital e participamos dessa cirurgia hoje. Só complementando, um furo apenas, mas o trajeto do ferimento é que provoca múltiplas lesões. O senhor Jair Bolsonaro chegou muito grave ao hospital, com a pressão muito baixa devido à perda de sangue e, felizmente, conseguimos conter a hemorragia a tempo, comandada pelo Dr. Luiz, a cirurgia, e, felizmente, ele está agora numa situação de estabilidade na recuperação do pós-operatório. Gostaria de aberta perguntas. Eu vou levantar essa mão. Identifica, por favor. Simone, do SBT, eu gostaria de saber se ele realmente, em algum momento, era óbvia a chance de morte pela gravidade do experimento? Passava o doutor Cícero. E se existe uma informação, apesar de todo o aparato do serviço hospital, existe uma informação de que ele poderá ser transferido brevemente, ou para o Rio ou para São Paulo. Isso está confirmado? As lesões causadas por arma branca ou arma de fogo, todas têm, em tese, um risco para a vida. Com relação à transferência, isso aí é uma decisão que a família que tem que tomar, desde que o paciente tenha condições clínicas de ser transportado. E ele tem? No momento, não. Nesse momento, não. Doutor Grosso, doutor José Henrique. Vou só complementar essa questão da transferência. Foi feito um contato do Hospital Sírio-Libanês comigo, a pedido da família, e nós vamos receber agora à noite uma equipe que vem do Hospital Sírio-Libanês que vai estar acompanhando o caso, e acredito que ele deva ter condições de transferência, mas a gente não tem como precisar isso. Nesse momento, essa noite, não, né? Ele vai permanecer na UTI, em cuidados intensivos, mas tão logo haja estabilidade, seja vontade da família, a gente não vê por que não haver a transferência. Antes de amanhã de manhã, não, né? Antes de amanhã de manhã? Não, antes de manhã não. A equipe deve chegar por volta de meia-noite. A gente vai fazer um contato pessoal para passar todas as informações técnicas, né, para a equipe que está vindo. Então, antes de manhã, com certeza não. A pergunta dela é que ela chegou a pergunta se haveria risco. Quando ele chegou ao hospital, ele tinha risco de vida. Tinha uma perda sanguínea grande no abdômen por essa lesão vascular, né? Então ele chegou em estado de choque. Então essa era a principal lesão que agudamente colocava em risco de vida. E isso foi controlado durante a cirurgia. Em relação ao tempo de... Não, identifica, por favor. Meu nome é Marcele, da TV Bandeirantes do Rio. Em relação ao tempo de recuperação do paciente, quanto tempo isso pode levar? Enfim, como é que pode desenvolver esse período de recuperação dele? É uma pergunta, assim, que do ponto de vista objetivo, a gente não tem como dar essa resposta agora, né? Está muito recente o traumatismo, está muito recente a cirurgia, pode levar dias, pode levar semanas, né? Isso vai depender de como ele evoluir. O que a gente pode falar de forma concreta é que nessas primeiras horas após a cirurgia, a recuperação tem sido muito satisfatória na UTI, mas não tem como. E com relação a esse experimento no intestino, Identificação, por favor. com relação a essa lesão no intestino grosso, como que foi estancado? O sangue teve hemorragia, teve costurado? Isso, a hemorragia, né, o sangramento foi estancado, costurado, em termos não técnicos, mas foi o sangramento de uma veia abdominal. O sangramento do intestino é um sangramento mínimo, isso não ameaça o paciente. Então, o intestino delgado foi costurado
E o intestino grosso não, a gente retirou a parte que estava lesada e a gente não fez a emenda do intestino. A gente optou por fazer a colostomia, a princípio em caráter temporário. Essa colostomia tem algum tempo para ser retirada ou não? São informações que vão ter que ser dadas, sobretudo para a equipe que for continuar conduzindo. De um modo geral, a gente opta aqui no nosso serviço por um tempo não superior a 2 meses, mais ou menos, que é para o paciente estar plenamente recuperado do traumatismo e depois ele tem que ser submetido a uma nova cirurgia para reversão dessa colostomia. Isso pode dificultar, atrapalhar a agenda do candidato, afinal as eleições estão batendo aí na porta? Acredito que especificamente, falando da colostomia, acredito que não. A gente tem uma série de pacientes que têm que ser colostomizados de forma definitiva por variadas lesões, por traumatismo, por câncer, etc. E esses pacientes conseguem levar uma vida normal, com qualidade de vida, fazer atividades físicas e etc. A cirurgia viabiliza que ele mantenha a campanha do nível que estava fazendo? Nesse momento, sim. Até porque a gente ainda não tem uma previsão do tempo de hospitalização. Então, isso a gente não tem como falar para vocês. Pelo menos uma semana, acredito, 1 semana, 10 dias, no mínimo, talvez superior a isso, tempo de hospitalização. Mas é uma pergunta em caráter subjetivo, porque cada paciente reage de um jeito, a gente precisa ver como vai ser a recuperação dele aqui, como vai ser a recuperação depois que receber alta hospitalar. Então está muito precoce para a gente poder falar isso. Desculpa, Não, ela traz ali. Identifica, por favor. 10 dias, eu não entendi. É um mínimo de hospitalização que a gente acredita, se tudo correr bem, se tudo evoluir bem. Mas isso é meramente especulativo, né? A gente não tem como dar certeza disso, mas acredito que não antes de 1 semana, 10 dias, ele receba a alta hospitalar. Identifica, por favor. Felícia Assis, do site O Cafezinho. Eu gostaria de saber, o senhor falou que durante 2 meses ele vai voltar a bolsa para colostomia. Porém, o senhor também não tem como avaliar o tempo de recuperação. Do ponto de vista médico, é possível que ele esteja fora da eleição? Também muito subjetivo para a gente poder falar isso. Talvez não. Talvez tenha uma recuperação satisfatória, o que a equipe médica espere, que o tempo de internação não seja prolongado, que o tempo de recuperação de pós-operatório não seja prolongado. Mas existe uma estimativa do tempo de internação? É o que eu falei, assim, é um mínimo, né? A gente não tem como ter um máximo. Acredito que não antes de 1 semana, 10 dias, acho que antes disso não. Não, pera um minutinho aqui, que ele vai falar aqui. Mesmo após esse mínimo de 2 semanas que não é certo, após isso ele tem que ficar em repouso, quanto tempo no mínimo também, o médico, no caso, ele fica em repouso? É um repouso relativo. É claro que você pegar um paciente hoje e estimar que ele vai voltar a ter o mesmo nível de atividade que ele tinha antes de sofrer o acidente, não, tem um período de recuperação que é comum a todo pós-operatório de grande cirurgia. Não é que não possa sair, talvez possa sair, mas tem um período de recuperação. Né? Tem um período de recuperação, é uma cirurgia grande, uma cirurgia aberta, não é a cirurgia por vídeo, aquela que vocês ouvem falar que é feita pelos furinhos no abdômen, é uma incisão grande. Né? Então é muito difícil a gente dar essa recuperação, que em 1, 2 semanas ele vai estar. Pode falar. Não tinha lesão hepática, não foi identificado dano, não sei de onde procedeu essa informação, mas não houve lesão no fígado. As lesões foram essas, as descritas mesmo. Sangramento, uma veia do abdômen e lesões no intestino delgado e intestino grosso. Identifica, por favor. Boa noite, Ricardo Wagner, da Rádio Globo Juiz de Fora. O senhor já disse sobre os atos nesses últimos momentos pós-operatório tem sido suficiente, né, e bem mais tranquilo como esperado. Qual o risco das próximas 24, 48 horas e até mesmo de uma infecção em função da lesão no intestino?
Isso, esse risco ele existe, né, de infecção intraabdominal. Isso vem sendo tratado já com antibióticos, ele já está recebendo antibióticos desde o começo da cirurgia, e durante a cirurgia a gente faz uma lavagem exaustiva do abdômen com soro para diminuir essa contaminação. Não existe uma taxa percentual que eu possa te falar qual que é o risco exato de ter uma infecção em função disso. A gente já começa a tratar. A cirurgia durou... Identifique, por favor. A cirurgia durou quanto tempo e depois ele foi levado para a UTI? É um procedimento de prática? Como foi isso? A cirurgia demorou, pedi ajuda dos meus colegas aqui, porque mais ou menos umas 2 horas mais ou menos de duração. E sim, é um procedimento de praxe, né, dada a gravidade da entrada no paciente do hospital, uma cirurgia em caráter de emergência, com uma hemorragia interna grave. Então é procedimento padrão, sim, ele ser levado para a UTI, mas ele está em estado estável agora, ele está respirando espontaneamente, já recobrou a consciência, a pressão está estável, o coração, a parte está estável no momento. É claro que muita coisa pode acontecer nessas próximas horas, né? Essa é uma informação momentânea. Então, no momento, ele evoluiu com uma melhora, com estabilidade clínica. Não teria até quando, em caso de transferência, ele tem que ir também num avião, com certeza, né? Acompanhado um transporte médico, com certeza, da equipe que vai recebê-lo, né? E também é difícil estimar tempo de UTI. É uma informação que está muito precoce, depende muito da evolução nas próximas horas. Doutor, ele está consciente, ele já acordou, ele falou o quê quando ele acordou? Só com os filhos, né, no primeiro momento, quando recobrou a consciência, mas é claro que ainda tem um efeito residual da anestesia, dos sedativos. Então o paciente está acordado, reconheceu os filhos, né, mas ainda não interagiu, não conversou com a gente, ainda não. Quem está com ele? Nós estamos ao vivo aqui no Band News, mostrando para você, até esse momento, a coletiva de imprensa dos médicos, da equipe médica que atendeu o candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro. A gente perdeu o sinal nesse momento, mas já já a gente volta para lá, para Santa Casa, em Juiz de Fora, onde a equipe médica estava falando, né? Falaram ali o médico Dr. Cícero Rena, o Dr. Luiz Henrique Borsato e também o Dr. Glaucio Souza. O que a gente pode trazer de resumo para vocês é que eles disseram que o candidato à presidência, Jair Bolsonaro, chegou ao hospital perdendo muito sangue, com a pressão muito baixa, e que o que eles disseram que ele foi vítima de traumatismo abdominal por arma branca, deu entrada no hospital com sinais de choque e foi submetido a essa cirurgia de emergência porque estava com uma hemorragia interna, e ele teve lesão numa veia do abdômen e também nos intestinos grosso e delgado. Disseram que foram 3 perfurações nos intestinos, no intestino delgado, na verdade, e que essas perfurações já foram fechadas, que foi uma lesão bastante grave no intestino grosso, incluindo com a contaminação de fezes, de acordo com as palavras do médico, que levou, inclusive, à colostomia, que é um procedimento médico que, dependendo da lesão que o paciente tem no intestino, ele é obrigado a colocar o intestino mais para perto da parede, né, digamos assim, de forma leiga, da barriga, onde as fezes são expelidas através de uma bolsa. Então, o candidato Jair Bolsonaro está usando essa bolsa para recolhimento de fezes no momento. Os médicos disseram que a previsão mínima, dada a gravidade da lesão que ele teve, também da cirurgia, de que ele fique pelo menos 2 meses com essa bolsa. Há alguns casos que as pessoas precisam usar de forma para sempre, né? Usar de forma definitiva, mas ele somente durante a recuperação que deve fazer esse desvio aí das fezes pela bolsa de colostomia. Os médicos disseram também que as lesões que colocavam em risco a vida de Jair Bolsonaro já foram tratadas, que ele está na UTI com quadro grave, sim, mais estável no momento. Na cirurgia estavam presentes cirurgiões gerais, vasculares também, para ficar de olho, né, em várias áreas do organismo de Jair Bolsonaro. Repetindo, ele chegou ao hospital com uma perda de sangue muito grande, em estado bastante grave, de acordo com os médicos, a pressão bastante baixa.
O que muito se falou é que sobre a transferência de Jair Bolsonaro para o Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo. O que os médicos disseram é que a equipe do Sírio-Libanês sim entrou em contato com os médicos da Santa Casa em Juiz de Fora e que a equipe do Sírio-Libanês deve chegar ainda hoje ao hospital em Juiz de Fora para conversar com a equipe médica do Hospital da Santa Casa. O que eles disseram é que a transferência de Jair Bolsonaro para fora de Juiz de Fora, né, para o Hospital Sírio-Libanês, é uma decisão da família, só que desde que o paciente tenha condições de ser transferido. Nesse momento, segundo os médicos que o operaram, a equipe médica do hospital em Juiz de Fora, ele não tem condições ainda, porque a cirurgia está muito recente e não é o que a equipe médica de Juiz de Fora recomenda nesse momento. Disseram também que ele tinha sim risco de morrer com o quadro que ele chegou no hospital, repetindo, com uma perda de sangue muitíssimo grande. Então, os médicos do Sírio-Libanês vão essa noite ao hospital em Juiz de Fora para saber do estado de Jair Bolsonaro. Ele está na UTI, em estado grave sim, mas estável, e vão decidir, né, junto com a equipe médica, se essa transferência vai acontecer, quando que ela pode acontecer para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, que é uma das maiores referências em equipe médica do país. Sobre o tempo de recuperação, os médicos disseram também que depende de muita coisa, mas que nessas primeiras horas após a cirurgia, que durou cerca de 3 horas, a recuperação está excelente, está dentro do esperado para os médicos, a recuperação do quadro de Jair Bolsonaro. O tempo da retirada da colostomia, como eu disse para vocês, cerca de 2 meses para a recuperação completa, e reforçando que para reverter a colostomia, ele teria que passar por uma outra cirurgia para, digamos, colocar o intestino no seu lugar habitual. O Jair Bolsonaro deve ficar pelo menos 1 semana ou até 10 dias no hospital, de acordo com a equipe médica, e esclarecendo uma notícia, né? Porque as informações estavam desencontradas no começo. Até o próprio filho de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, colocou nas redes sociais que ele teria sido perfurado no pulmão e também no fígado. Os médicos descartaram essa informação. As únicas lesões que Jair Bolsonaro teve foram numa veia, foi uma veia no abdômen e também nos intestinos grosso e delgado. A lesão no intestino grosso foi mais grave, mas todas as perfurações já foram consertadas, né, costuradas, digamos assim. Agora, sobre o risco de infecção, a gente sabe que é uma cirurgia complexa, uma cirurgia longa, né, durou 2 horas, e como 2 horas, e como os médicos reforçaram, é uma cirurgia aberta, não é uma cirurgia como a gente tem visto nos dias de hoje, que são por vídeo, com perfurações pequenas, né, feitas através de pinças. Eles precisaram realmente abrir o abdômen de Jair Bolsonaro, então, portanto, pela complexidade da operação, existe sim um risco de infecção. Mas esse risco já está sendo prevenido desde o momento em que a cirurgia terminou. Enquanto a cirurgia já acontecia, né? Eles já colocaram Jair Bolsonaro com antibióticos para que não exista essa chance de infecção. Os médicos disseram também que não há uma taxa exata de risco para que essa infecção ocorra, mas que ela pode acontecer e que eles já estão prevenindo com antibióticos. O tempo na UTI de Jair Bolsonaro vai depender bastante do quadro do paciente, do quadro de evolução do paciente. A gente continua acompanhando então, durante a nossa programação, a gente volta a falar sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro. Agora são 9h18. Você fica agora com a reapresentação do Jornal da Band. Até mais.